Saudações virtuais. Hoje eu queria fazer um debate com vocês sobre três questões que são de grande polêmica e que, na minha concepção, são sempre abordadas de maneira muito apaixonada e pouco apegada aos números, pouco apegada aos estudos que cercam essas três questões. Tá? E isso faz com que as discussões não resolvam o problema, não ataquem o problema como ele deve ser atacado. São questões de extrema importância para a sociedade como um todo e que, quando são discutidas única e exclusivamente de maneira apaixonada, faz com que as autoridades tenham medo de enfrentá-las como elas realmente precisam ser enfrentadas, tá? Com estudo, com pesquisa, com tecnia, e não única e simplesmente com paixões, com ideologias ou com opiniões pré-formadas. Do que eu estou falando? Estou falando do aborto, estou falando da pena de morte, tá? E estou falando da legalização das drogas. Vamos lá. A pena de morte. De acordo com a Anistia Internacional, estou dando uma olhada aqui nos números que eu pesquisei na internet, tá? Procurei as fontes mais oficiais possíveis, tá? 57 países adotam a pena de morte. Outros 35 têm a pena de morte na sua legislação, mas até pararam de aplicar. Tá? Pelo menos há mais de 10 anos não mataram ninguém, não sentenciaram ninguém à pena de morte. Tá? No Brasil, a pena de morte ela é ilegal para crimes comuns, mas ela está prevista para crimes militares. Tá? Tem uma cláusula pétrea na Constituição que proíbe a pena de morte ser usada contra os civis. O melhor modelo para se entender a dinâmica da pena de morte é os Estados Unidos. Tá? Dos países que usam a pena de morte no mundo, os Estados Unidos está entre os 5 que mais executam sentenças de pena de morte. Todos os outros 4 são países mais fechados, orientais, China, Índia, Irã, Iraque, então os números não são claros. Os Estados Unidos têm números claros, têm pesquisas fundamentadas, os números estão ao alcance de qualquer pessoa, então você consegue ter um quadro mais exato de como funciona essa dinâmica. Sem falar que é um país muito mais próximo culturalmente ao Brasil do que os demais que usam a pena de morte. Tá? Uma universidade em Chicago fez uma pesquisa com os 67 dos maiores criminalistas, tá? Estudiosos da pena de morte, criminalistas americanos, renomadíssimos criminalistas americanos. 80% deles é contra. Ou seja, eles afirmam categoricamente que a pena de morte não afeta os índices de criminalidade. Tá? Ter a pena de morte não faz a violência reduzir. Tá? O que eles afirmam? Que a maioria dos casos que levaram a crimes hediondos são movidos ou por uma paixão violenta, né? um sentimento violento, uma explosão de raiva, tá? Ou por doença, né? Por psicopatia, tá? Ou por pura maldade. Esse tipo de criminoso não tem medo da pena de morte. Tá? Então ela é nula. Na opinião da maioria desses criminalistas, a pena de morte não diminui a violência. Outros defendem que sim, que há uma redução. Só que eles fazem o viés, a avaliação, pela seguinte ótica, de que a pena de morte, você pegando os sentenciados à morte, você evitou possíveis futuras vítimas. Tá? Então você evitou a morte, tá, de outras vítimas que seriam atacadas por essas pessoas que foram sentenciadas à morte. Tá? Ela é mais metafísica, ela é mais de projeção. Tá? Então por isso que ela é muito discutível. Tá? Mas nos dados concretos, a imensa maioria dos criminalistas americanos aponta que não tem redução da criminalidade. Tá? As pessoas que cometem crimes hediondos não têm medo da morte. Nos Estados Unidos, não são todos os estados que aplicam a pena de morte. Ela não está presente em todo o país. Dos 50 estados, 32 aplicam a pena de morte. Tá? O que a ONU percebe é que há uma redução. Os países que adotam a pena de morte estão caindo. Tá? Você tem ainda um nível de sentenças de pena de morte ainda alto no mundo, muito por conta desses países que são mais fechados, como a China, como o Iraque, como o Irã. Tá? Mas a adesão à pena de morte nos países como um todo, essa discussão ela vem caindo. Tá? Porque os criminalistas, na sua grande maioria, apontam que não há relação, ela não diminui a criminalidade. São dados. Tá? Você pode ter a sua opinião enquanto a pena de morte, mas isso são dados importantes para você fazer uma reflexão mais fundamentada. Tá? Estou falando de um país que tem isso na sua Constituição, nas suas leis, mas que eles mesmos fazem revisões e avaliações, e os seus criminalistas, os seus especialistas, têm um pé bem atrás com a questão da pena de morte. Outra questão que eu acho que também é discutida com
paixão demais e serenidade de menos é a questão do aborto. Tá? Primeiro que é uma grande hipocrisia, o aborto no Brasil, para quem tem dinheiro, já é legalizado. Tá? Então é uma hipocrisia. O aborto hoje ele é crime para mãe pobre, para mãe da periferia que não tem acesso aos recursos que uma menina da alta sociedade tem. Tá? Essa vai fazer o aborto sem o menor problema, com toda a condição possível, numa clínica, bobear, às vezes até em casa, sendo totalmente assistida e não vai ter problema nenhum. Para quem tem dinheiro, o aborto já é legal. Então, temos que parar com essa hipocrisia. Hoje, existem 56 países que liberam o aborto. O aborto é liberalizado. Tá? Você não tem em nenhum deles uma explosão de abortos. Então, ou seja, a partir do momento que ele foi liberalizado, não houve uma explosão de casos de aborto. Não houve. Tá? Então, esse é um dos argumentos das pessoas que são contra o aborto. Não vou entrar na questão religiosa, não vou entrar nisso. Eu estou fazendo um debate de números, um debate de técnica, um debate de saúde pública. Tá? Então, um dos argumentos, né, o debate ideológico, é um outro debate, tá? Do ponto de vista de números, né, os países que têm o aborto permitido não tem uma explosão dos casos de aborto. Tá? Isso é constatado, nenhum deles tem. Tá? O México é um país que legalizou o aborto. Tá? Hoje, na cidade do México, as mulheres têm o direito de fazer o aborto, desde que ele aconteça até a 12ª semana de gestação. Tá? A França tem uma lei que foi aprovada lá em 1975, que diz que o aborto ele é por conta de uma convicção da mulher. Ele é uma decisão da mulher. Tá? E na França, o número de mortes por aborto diminuiu. Tá? Ele é hoje de 0,3 por cada 100 mil habitantes. Tá? Houve uma redução no número de mortes. Tá? Existe uma tendência liberalizante. A ONU confirma que lá em 2000 há 30 anos atrás, apenas 10% dos países filiados à ONU discutiam a liberalização do aborto. Hoje, esse percentual está em 29%. Tá? Então, há uma tendência de enfrentar esse problema pela legalização. Tá? Então, como eu disse, a própria Organização Mundial da Saúde, ela comprova que nos países que o aborto é legalizado, tá, não há uma explosão dos casos. Tá? O grande problema que eu vejo aqui no Brasil, tá, por conta da discussão, você não conseguir fazer a discussão de maneira racional, quando você toca no assunto, o que vem na cabeça das pessoas? Você é a favor do aborto, você é a favor você é contra a vida, e o debate já ganha contornos de radicalização, e você não consegue fazer um debate fundamentado sobre a questão do aborto. Eu, como homem, eu me sinto muito desconfortável para julgar uma mulher que faz aborto. Eu tento me imaginar, se eu tivesse uma gravidez, eu não sei se eu interromperia ela, mas eu jamais vou conseguir fazer essa avaliação, porque eu não sou uma mulher. Eu jamais vou passar por isso. Tá? Só uma mulher sabe o que é ter em seu ventre um filho que ela não espera, que ela não desejou. Então, nós homens, eu não vejo os homens com capacidade para fazer essa avaliação como uma mulher tem. Né? O que eu acho grave no caso brasileiro é a criminalização. Tá? Uma mulher que comete aborto não pode ir para a mesma cadeia que uma criminosa de alta periculosidade. Isso está errado. Tá? Geralmente o aborto é feito em condições de extrema fragilidade emocional, tá? E essa mulher ela não pode ir para uma cadeia com uma criminosa comum e onde você perpetua essa grande chaga da nossa política prisional, que de repente em outro vídeo eu vou voltar ao tema, tá? Que é você misturar bandidos de pequena periculosidade com bandidos de alta periculosidade. Tá? Isso eu acho que não funciona em lugar nenhum do mundo, tá? E com o aborto não é diferente. Por isso que eu acho que essa questão do aborto ela precisa ser mais estudada como uma questão de saúde pública. Tá? Ele já é legal para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro faz de ponto final. Tá? E as nossas meninas da periferia que estão sofrendo. Tá? Estima-se que morre uma mulher a cada 2 dias, mais ou menos. Tá? A cada 2 dias por procedimentos mal feitos aqui no Brasil. Então essa é uma verdadeira chacina, tá? Se você pegar aí. Então acho que a gente precisa enfrentar esse problema com mais racionalidade. Tá? O debate ideológico, religioso, da nossa opinião, ele precisa ser colocado um pouco de lado e ser analisado melhor as situações, os números, tá? Que eles são bem contundentes. Eles apontam por uma direção.
Tá? Por último, a legalização das drogas. Tá? Em nenhum dos países que legalizou a droga, você tem mudanças significativas no uso, seja para mais, seja para menos das drogas. Tá? Então não houve uma explosão do uso de drogas, mas também não houve uma redução do uso de drogas nos países que legalizaram. Só para ter um exemplo, pegar exemplos aqui próximos a nós, Chile e Argentina, tá, tiveram uma diminuição do consumo de maconha. Tá? Quando autorizaram o uso. A Colômbia já teve um aumento. Tá? São pequenas variações, pequenas reduções, pequenos aumentos, nada significativo. Né? Portugal é o exemplo que mais difere. Tá? A experiência em Portugal, que vem lá de 2001, é a experiência mais, digamos, para os defensores da descriminalização das drogas, é a experiência mais bem sucedida, tá? Em questão de números. Tá? Então, ela teve uma redução do número de pessoas na cadeia. Tá? A quantidade de crimes cometidos para que se conseguisse a droga também diminuiu. Tá? Os policiais puderam se preocupar com outras coisas, como correr atrás do traficante e não do usuário. Tá? Mas não há nenhum estudo contundente comprovando que a legalização das drogas melhora o quadro como um todo. Tá? Você também tem muito consumo que não entra nas estatísticas oficiais, então é muito difícil de mensurar isso. Tá? Então realmente dessas questões, questões que têm os números menos sólidos. Tá? Mas há indicativos. Tá? Há indicativos importantes. Eu acho que essa questão das drogas, ela precisa ser enfrentada muito mais como um negócio do que como um crime. Né? Você ficar correndo atrás de traficante de aviãozinho em morro não resolve a questão. Tá? Não vai resolver a questão. Você precisa ter um enfrentamento da questão das drogas na questão do negócio. Tá? O negócio, o tráfico de drogas é que precisa ser enfrentado. Tá? O usuário é uma questão que eu acho que é tratado com muita hipocrisia. Tá? Porque nós achamos muito condenável o cara que fuma maconha e achamos lindo o cara sentar e tomar uma cerveja. Tá? Quantas pessoas morrem de acidentes provocados por maconha? Quantas pessoas morrem provocadas por acidentes por conta do álcool? São números. Tá? É só você fazer a avaliação. Tá? Quanta violência doméstica acontece nos finais de semana, né, por conta do consumo excessivo de álcool, e quanto dessa violência acontece por consumo de qualquer outra droga. Tá? Elas rivalizam. Tá? O álcool com certeza não vai ter números muito menores, até porque é a droga lícita, é a droga que a gente mais tem acesso. E é a droga, inclusive, que leva muitas vezes às outras drogas. É a porta de entrada. E nós somos meio hipócritas nessa discussão. Então a gente... Nossa, o cara fumou uma maconha, meu Deus, é o fim do mundo, tá? Mas a gente acha lindo encher um carrinho com uma caixa de cerveja. Né? Então a gente precisa ser mais pragmático nessas questões. Ter menos contaminação ideológica e ser mais racional. Analisar as experiências que enfrentaram esse problema com mais racionalidade e avaliar os resultados. Tá? São políticas públicas extremamente importantes que precisam ser tomadas no nosso país, porque são problemas, tanto o problema da segurança, né, na questão das drogas, quanto a questão da saúde, né, na questão do aborto, tá? E na questão também da segurança na pena de morte. Então a gente precisa enfrentar isso com mais racionalidade, com mais informação e com menos ódio, com menos passionalidade. Tá? Porque só assim nós vamos resolver esses problemas. Aquele abraço.